Boa noite, pessoal. Estamos com mais um programa do podcast AgroView, podcast diretamente aqui dos Estados Unidos para o Brasil, mostrando tudo o que você precisa saber sobre o agro nos Estados Unidos. O único podcast no qual, além do inglês técnico, você também aprende técnicas do cultivo. Milhares, mas milhares de agrônomos ou agrônomas, estudantes me perguntam, Zardo, como que eu posso fazer intercâmbio? Por isso, conosco está a Aline, da 808 Work and Travel. Certo, Aline? Certo, certíssimo. Aline, por favor, fale sobre você um pouquinho. Então, muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Renato. Eu me chamo Aline. Eu sou ex-intercambista agrícola por 2 vezes aqui, né, nos Estados Unidos. Mais especificamente no Havaí. Eu fiz intercâmbio aqui com tomate hidropônico e depois um segundo intercâmbio com pepino hidropônico. E estou aqui até hoje. E aí é o que nós vamos discutir aí, né, nesse podcast. Como que 12 anos atrás eu fiz o meu intercâmbio e eu estou aqui até hoje. Bacana. E também conosco está a Bianca, que já fez intercâmbio também, né, Bianca? Então, se a Aline falar alguma coisa que você discorda, você pode falar, não é bem assim. Zardo, meu nome é Bianca, eu sou ex-intercambista também, e quase agrônoma, eu estou no último ano da agronomia, estou terminando minha graduação, e no ano de 2022 eu embarquei num intercâmbio para os Estados Unidos também, para o estado do Tennessee, onde eu fiquei numa grande casa de vegetação de 35 acres, extremamente com muita tecnologia, uma estrutura muito diferente do que eu jamais havia conhecido. E eu também sou professora de inglês. Eu dou aulas numa franquia aqui em Curitiba, onde eu moro. Eu já morava antes, mas agora eu estou de volta aqui em Curitiba. Então, eu sou ex-intercambista, estou no último ano ali da agronomia. A minha área são as plantas ornamentais e também o ensino de inglês, que é uma coisa que eu me encontrei muito, assim. A Bianca vai dar aula em inglês para agrônomos também, né, Bianca? Exatamente. Uhum. E se a Bianca voltar para cá, vai trabalhar comigo. Tem vários planos para você, Bianca. Eu adoraria. Aline, também fui intercambista, como você sabe, né? Então, foi aí, digamos que tudo começou, que veio a trajetória aqui nos Estados Unidos. De intercambista, hoje, sou proprietário de uma estufa. Vocês viram, coloquei até no Instagram, a 19ª maior do país. Saiu lá na reportagem. Que orgulho para o Mas Brasil, né? isso é momento para um outro podcast. Mas então, Aline, eu já conversei com diversas empresas de intercâmbio, né? Eu vim aqui pela Ohio State University, conversei com algumas outras empresas, e a grande maioria é muito similar, né? A proposta é você auxiliar um possível candidato que está na área da agricultura, veio trabalhar com o agro nos Estados Unidos, né? Uhum. Então explica para a gente como que é esse processo. Todo mundo pode vir, tem algum requisito, e daí depois, em um segundo momento, por que com vocês é diferente? Tá bom. Olha, o intercâmbio agrícola, na verdade, quando eu saí da faculdade, eu não sabia que existia. Porque não era muito divulgada, a gente não tinha um Instagram. Na verdade, acho que a gente nem tinha Google. Ou se tinha, não tinha. Não tinha ainda. Então, assim, como que eu fiquei sabendo do intercâmbio? O amigo do amigo que aplicou para um intercâmbio que veio. Aí, como que a gente vinha, né? Como que eu vim? Confiando em alguém que estava aqui. Sem saber muito detalhes, mas sabendo que aquilo poderia me ajudar, né? Beneficiar a minha carreira, porque eu tinha acabado de sair da faculdade e arrumar um emprego, conseguir um emprego no Brasil assim que você sai da faculdade sem experiência nenhuma, você está sujeito a ou a não conseguir nada, que no meu caso, quando eu saí da faculdade, a economia no Brasil não estava muito boa,
Uhum. ou ter que fazer empregos, aceitar empregos que te pagam muito mal, né? Então eu falei, gente, como que eu posso resolver isso? Porque eu sou formada em tecnologia e em agronomia, não é agronomia. Então, para mim, era muito mais difícil do que para um agrônomo, porque eu já estava, eu não tinha o CREA, e o CREA ainda estava decidindo se daria Uhum. para a gente, né, é, é, essa, a carteirinha. Então, piorou a minha situação. Eu falei, eu não E quero voltar vale para o banco da adicionar faculdade. que quando você se formou, o mercado era mais restrito para mulher, né? Muito mais. É até hoje, né? A gente vê isso aí, mas era demais, né? Então, eu falei, o que que eu posso fazer para é, não voltar para o banco da faculdade, para fazer agronomia? Eu já estava pronta para trabalhar. Eu já queria colocar a mão na massa. E aí foi quando surgiu o intercâmbio, que o Rafael veio, né? O Rafael é meu marido, e ele também, nós formamos juntos. E ele veio e eu falei assim, olha, é o seguinte, você pode ir, eu não sei do que isso é, e eu fiquei um pouco com medo, eu falei, vai, mas eu não vou, né? 3 meses depois eu estava aqui, porque aí você vai vendo a experiência da outra pessoa, você vai vendo que ela já está falando com você numa língua diferente e que você não está acompanhando, né? Falei assim, não, gente, eu vou lá ver o que que é, né? Então, assim, hoje, resumindo, o que que é o intercâmbio? O intercâmbio é uma oportunidade que você tem de vir para cá, adquirir essa experiência, que vai ser muito difícil de você adquirir no Brasil, sendo remunerado, né, em uma moeda mais forte, né? Às vezes você pode ganhar um pouco mais de dinheiro, ou às vezes você consegue fazer ali um pé de meia, trabalhando bem, sempre, claro, né? Porque o intuito não é só ganhar dinheiro, são duas coisas aliadas, que é a carreira, a sua carreira profissional, o seu crescimento interpessoal e também dá para fazer um dinheirinho para você voltar para o Brasil e aí você escolher onde você quer trabalhar. Ou pelo menos ter mais portas abertas para você poder escolher e não ficar à mercê do que aparece, né? Então, Exato. foi assim que começou tudo, né? E aí a segunda pergunta que você fez é qual o diferencial, né? Do que Bom, antes de falar do diferencial, explica o que o seu programa de intercâmbio oferece, né? Porque Uhum, você veio, você explicou a sua trajetória, como você chegou aqui. Então, depois de você ter vindo para cá, você trabalhou aqui e hoje você trabalha com o intercâmbio, né? isso. Então, você tem uma É, agência de intercâmbio, o que que você isso. tem? O que que aconteceu? Eu vou ter que contar um pouquinho da minha história para fazer sentido, tá? Tá. Então, eu vim e fiz o primeiro intercâmbio com tomate hidropônico e eu fiquei aqui nos Estados Unidos por 18 meses. E aí retornei ao Brasil, terminou o meu contrato, eu retornei ao Brasil, porque eu ainda tinha aqui em mim que eu queria viver no Brasil. Então voltei para tentar um emprego lá. Aí quando eu voltei, o que aconteceu? Como o mercado estava muito ruim ainda, a economia estava muito ruim, ainda tem o fator, né, do sexo feminino na área agrícola, eu não consegui emprego de novo, porque agora eles já me consideraram muito qualificada. Hoje em dia isso já não acontece mais, porque hoje o mercado ele está sugando, né? Ele consegue sugar esses profissionais, dar uma posição para esses profissionais, mas naquela época não conseguiu, eu não consegui. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a fazer alguns cursos, tentei, e a fazenda aqui, eles me abriram portas, porque quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar mesmo. Não foi para fazer viagem, não foi para fazer turismo, foi para trabalhar, né? Uhum. Então, eles me abriram portas e eles já tinham me convidado para voltar para um segundo intercâmbio. E aí eu aceitei a proposta. E eu voltei. Falei, eu vou voltar, porque aí eles abriram outras greenhouses com pepino hidropônico. Aí eu vim para cá Hum, trabalhar com pepino hidropônico, né? Aprender uma outra cultura. Eu falei assim, olha, na pior das hipóteses, eu volto para casa e eu começo meu próprio negócio, porque aí eu já vou sim. aprender.
né? Muito mais. E aí vim para o meu segundo intercâmbio. E no segundo intercâmbio, também voltei pronta para trabalhar. Nunca levei na brincadeira, né? E aí foi quando surgiu a proposta de visto de trabalho. E aceitamos, né? O Rafael e eu aceitamos e ficamos. Foi assim que tudo começou e que nós ficamos aqui. E em 2012, né? Quando eu terminei o meu intercâmbio, o programa de intercâmbio pelo qual eu vim, que é o Worldwide Farmers Exchange, eles me convidaram para ser agente deles no Brasil, representante deles no Brasil. Por quê? Uhum. Porque eu indicava um trainee aqui e ali, eu preparava esse trainee para a realidade. Eu nunca vendi um sonho, eu nunca falei para ele, ó, você vai vir para cá e você vai trabalhar 6 horas por dia e depois você vai vir para a praia, principalmente no Havaí. Todo mundo pensa que aqui não Né? existe agricultura, não existe agricultura, que a gente vive só de surf e de abacaxi, mas não é. Então, assim, quando eles me convidaram, eu aceitei a proposta, só que como eu também estava começando no meu visto de trabalho, eu falei, eu vou focar nesse aqui, né? Que é o meu trabalho agora e é o meu ganha-pão. Então, eu mandava um trainee aqui, um trainee ali, muito raramente, tá? E aí, em 2019, quando começou a pandemia? 2019, 2020? 2020. Pandemia 2020. 2020. Em 2020, eu tinha acabado de ter um bebê. E fechou tudo, né? Fechou fronteira, fechou tudo. E a minha família não podia vir, ou a família do Rafael podia vir para ajudar com o bebê e eu poder voltar para o trabalho. E não existia babá. No Havaí, assim, toda catástrofe que acontece no Havaí vai atingir mais a gente, porque estamos em uma ilha, né? E não tinha babá, não existia babá mais, porque os Estados Unidos resolveu mudar para o Havaí, que era o estado que tinha menos casos de Covid. Então aqui você podia ir para a praia ainda, você não precisava usar máscara e todo mundo queria ficar aqui. Aí eu saí do serviço. Eu falei, não, eu não posso, né, deixar o meu filho assim. Então eu saí do trabalho. Eu falei, tá. Foi nesse momento que eu vi, quando as fronteiras estavam fechadas, quantas vagas tinham disponíveis para agrônomos, para pessoas formadas na área da agricultura, para vir para cá adquirir experiência, ganhar bem, mas as fronteiras ainda estavam fechadas. Então, quando as fronteiras estavam fechadas, eu formei o plano, né? Quando Uhum. abrir, eu vou oferecer essas vagas e vou contar a minha experiência de como foi o meu intercâmbio e o que eu levei desse intercâmbio, né? Então, quando abriu as fronteiras, eu joguei algumas vagas no Instagram. E aí a procura foi muito grande e as fazendas ficaram muito felizes, porque agora eles tinham pessoas aqui que são formadas na área, que entendem. Então, é muito mais fácil você ter uma pessoa que é formada na área que entende, trabalhando para você, do que você pegar uma pessoa local, que, por exemplo, trabalhou com qualquer outra área E e que não ter que dura. ensinar, e que não dura. Não dura Por, porque por se mais que o você não intercambista gosta, seja temporário por um ano e meio, é mais do que o trabalhador local. muito mais. Porque eles fazem as coisas igual eu vi um vídeo seu, né? Que você pediu para alguma coisa sobre alface que tinha que fazer, e o americano reclamou, e o mexicano, né? Uhum. Falou assim. Então, assim, quando uma pessoa é formada na área, ela é aquilo que ela quer fazer, é o que ela gosta de fazer. Então, é muito mais fácil. Então, eu consegui trazer esse pessoal para cá e explicando para eles a realidade do intercâmbio. Quando você sabe o que você vai enfrentar durante o seu intercâmbio, é muito mais fácil você terminar do Uhum. que quando eu vendo para você um sonho, tá? Exato. E você chega aqui, você se frustra e você vai embora. Então, aí tem dois prejuízos: o prejuízo do seu investimento e o prejuízo da fazenda também, em ter contado com você e agora ter que procurar uma outra pessoa para te substituir, né? Olha, Então, Aline, oi. eu acho ainda que tá um pouco difícil, assim, o mercado, sabe, para você
entrar, voltando, né, no assunto que você estava falando, que foi um dos motivos que você saiu do país. Uhum, Na minha perspectiva, ainda está um pouco difícil para você entrar no mercado de trabalho, assim. E também é, me dá a sensação que é muito limitada as opções como um agrônomo, sabe? Você tem grandes culturas, consultoria, mas não tem, por exemplo, muitas casas de vegetação, a tecnologia é um pouco diferente, né? O que está disponível para a gente. Então, uhum. eu ainda vejo algumas limitações no mercado, principalmente para o jovem também. Então, eu acho que é uma coisa muito boa, assim, para você fazer. Seja se você quer continuar a carreira aqui, numa multinacional ou uma coisa assim, ou se o seu objetivo se torna, né, sair do país depois dessa experiência. Sim, Profissionais do agro com fazendas especificamente no Havaí ou fora do Havaí sim. também. Não, a gente trabalha com todo o território americano, né? Aham. Bom, trabalhava com todo o território americano, porque nós abrimos algumas outras parcerias em outros países, mas nos Estados Unidos nós trabalhamos com veterinários e com agrônomos também. Claro que o meu conhecimento, né, é maior na área da hidroponia, porque eu fiz o intercâmbio na área da hidroponia, e como eu já Uhum. estou aqui há 14 anos, as fazendas aqui de ao redor, eles preferem os meus trainees, porque aí eu Uhum. presto assessoria para essas fazendas, e Uhum. quando Fazenda Farm. consultoria, né, consultoria, assessoria, o trabalho que eu desenvolvo, né, para essas Uhum. fazendas. E eu sinto assim, quando você perguntou lá no começo, lá, qual o diferencial da minha agência, é o acompanhamento. Eu acredito que o acompanhamento desse treininho, enquanto ele está aqui, é o que faz ele terminar o programa bem. Por quê? Porque no Acompanhamento, terceiro assessoria, mês, acompanhamento, follow-up. é, o terceiro mês, a gente sabe que é um mês que a gente sente saudade, que a gente sente tristeza, que o choque cultural vem, que é a hora que você pensa o que eu estou fazendo, né? O que eu fiz da minha vida. O que eu estou fazendo aqui? Esse pensamento vem, né? Aham. E assim, se você não tiver foco, você acaba indo embora, porque você está fora da sua zona de conforto, né? Você tem que falar Uhum. uma outra língua, você tem que aprender uma outra língua, você tem que aprender uma outra cultura. Então não é fácil. Então, quando você tem essa pessoa com você, né, eu já passei por isso, eu já estive ali, fica tranquilo que vai passar esse sentimento, é mais fácil você superar, né? Então, é o suporte que você dá para os Isso, o intercambistas. suporte, tá? Então, o meu suporte, ele vem quando? Não é nem do momento que você aplica para o intercâmbio. O meu suporte, ele vem antes, porque hoje não são todas as pessoas que sabem o que é um intercâmbio e como se preparar para o intercâmbio. Elas querem fazer, mas elas não sabem por onde começar. Então, a minha assessoria começa lá. Olha, você tem que tirar um passaporte. Você Uhum. tem que aprender inglês. Você tem que falar inglês, porque durante a sua entrevista de visto, vai ser muita sorte, se você tiver a sua entrevista em português. A minha Eu não foi em sei se inglês. Minha foi em a inglês. minha foi totalmente em inglês. E a tua, Bianca? Totalmente. A minha foi em inglês também. Porém, da minha parceira, a minha coworker, ela foi em português, incrivelmente. Sério trabalho, co-worker. Ótimo, Bianca. Uhum. Acho que varia muito de quem está ali entrevistando no momento, né? Mas Isso. foi assim, parece que a ideia do intercâmbio para o universitário ou para a pessoa que já está fora da faculdade sempre é uma coisa que parece muito impossível, né? Uhum. Parece muito difícil, uma ideia muito abstrata. E o passo a passo, tudo mais. E também a Passo a coisa passo. de aprender o inglês realmente, né? Que o pessoal ignora pra Uhum. caramba. Porque quando eu vim mesmo, comecei o meu intercâmbio, tinha outras pessoas aqui, né, outros brasileiros, todas as entrevistas foram em português, mas isso foi em 14 anos atrás. Eu tive a sorte de ter a minha em inglês.
E Uhum. eu não falava inglês. Eu não falava inglês. Então a minha foi sorte. Eu passei, eu sempre falo que eu passei na minha entrevista porque Deus tinha algo para eu viver aqui. Não foi pela minha capacidade no inglês, porque era zero. Então, E você tem muitos candidatos que vão tentar um intercâmbio e eles não progridem pela falta de inglês? hoje, o principal, hoje, o que eu quero dizer sobre isso? Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho 500 vagas para brasileiros na Austrália. 500. Você sabe quantas dessas eu vou conseguir preencher? No Tem 500 máximo vagas para 3 Você tem 500 É, vagas para profissionais do agro do Brasil na na Austrália. Austrália. E você Sim, vai preencher só 3. Por quê? porque ninguém estuda inglês. E se esses candidatos tivessem o inglês para agrônomos, trabalhado com a Bianca com o inglês, eles estariam indo para a Austrália agora. Com certeza. Com não certeza é? absoluta. Para ganhar ou durante a faculdade, né? Que a pessoa pode Uhum, trancar, esse candidato ele pode trancar a faculdade e ir lá fazer o intercâmbio, que eu sempre aconselho os meus trainees a fazerem isso. Tranca a sua faculdade, não termina ela. Tranca, faz o seu estágio, vai lá fazer o seu intercâmbio, volta para o Brasil para fazer o seu estágio obrigatório aí, porque você já vai uhum, estar com uma bagagem gigante para você sair desse estágio obrigatório empregado, né? E ter uma carreira de sucesso, né? Porque ele é o começo, é o pontapé, sim. certo? Mas por que que eu não vou conseguir? Porque você precisa fazer um teste de proficiência. E da maioria das pessoas que eu entrevisto aqui, que são candidatos, quando eu pergunto para eles assim, por que que você quer fazer um intercâmbio em inglês, eles não conseguem me responder. Então, o brasileiro ele não vai atrás do inglês. Eu diria que 80% da população brasileira nunca estudou inglês. Tem o Pior E que, inglês do. o pior é que todos na graduação sabem que o inglês é fator determinante na seleção de uma empresa. Só que a gente sempre deixa, depois eu vou estudar. Isso. Vários potenciais alunos vêm falar comigo, Zairo, eu quero fazer coisas mas eu quero fazer depois, porque agora eu comecei a iniciação científica. Depois, porque agora tem monografia. Você sempre vai ter algo, né? E você vai Sempre, deixando. Aí quando né? chega a oportunidade do intercâmbio, tá muito tarde para você aprender. E você Tá precisa de muito inglês na tarde. hora. Porque assim, a empresa, o que que as empresas estão buscando hoje, o que eu estou vivendo hoje? Os meus trainees que estão aqui, eles estão tendo oferta de emprego antes de terminar o intercâmbio, Vai ficar no tá? Havaí. Aqui ainda nem terminou o intercâmbio e já tem proposta, então já chega no Brasil empregado, tá? Principalmente para Ah, homem. perdão. Pro mercado Eles estão brasileiro, tendo proposta para voltar para o Brasil empregado, não para ficar sim. trabalhando no Havaí. Não, mas essa é uma possibilidade também, tá? Uhum. Existem oportunidades. Só não está existindo o candidato ideal, né? Porque e você Bem vem muito quem é o pontuado. candidato focado. ideal, Aline? É. O candidato ideal é aquele que ele tem visão, ele vê lá na frente. Tem muitas pessoas que vêm para cá durante o intercâmbio e eles já estão focados em voltar para o Brasil. Eles não abrem os olhos para uma oportunidade aqui, né? Porque a Uhum. maneira do brasileiro trabalhar é de um jeito, a maneira do americano trabalhar é totalmente diferente, né? Então, a pessoa ela não mergulha aqui nessa oportunidade de trabalhar com o americano, né? E o que que eu falo, o que que é oportunidade? Foi o que nós fizemos, né? Durante o meu intercâmbio, eu vi no que o meu gerente estava falhando, o que ele estava deixando de oferecer, o que ele não estava olhando, né? Quais experimentos que a gente poderia fazer para aumentar a produtividade e que ele não estava fazendo. Então, foi ali que a gente foi, Uhum. naquilo. Então, você tem que ter um olhar atento. Tá, o que que está faltando aqui nessa empresa que eu posso fazer para essa fazenda me ver? Olha, tá, ela entende. Será que eu posso dar uma oportunidade para ela? Será que vale a pena? E para você Esse é, poder fazer isso, você tem que se comunicar, você tem que ter o inglês. Não é porque Se você não tem chegou inglês, aqui que você tem que parar de estudar inglês. Eu aprendi inglês quando estava aqui e comecei a estudar inglês. Que daí que eu me destaquei na empresa também. eu, foi a na mesma verdade, coisa que eu fiz fiz. o movimento contrário. É, quando eu soube da possibilidade de fazer um intercâmbio pela Ohio State,
que foi uma palestra do Renato Zardo, na verdade, que ele é amigo da minha professora, da minha universidade. E quando eu soube da possibilidade de fazer um intercâmbio, que quando eu era adolescente, quando eu tinha 15, 16 anos, eu queria fazer um intercâmbio, mas só que isso parecia uma coisa assim muito longe financeiramente, sabe? Porque você teria que ficar lá é, e, se custear em dólar, né? Não ter nenhum Uhum. retorno. Então, dentro da graduação, quando eu soube da possibilidade de fazer um intercâmbio dentro da minha área e ainda ganhar para isso, a primeira coisa que eu fiz foi buscar melhorar meu inglês. Porque quando eu era pré-adolescente, eu fiz um curso. Mesmo assim, você vai perdendo boa parte disso durante os Sim, anos, né? sim. Com Mas certeza. foi o meu primeiro passo, assim, E buscar um qual curso de curso que você inglês. fez, Bianca? Ah, qual, né? Inglês para agrônomos. Uhum. E ajudou? Influenciou alguma coisa no intercâmbio? Sim, totalmente. Uhum. Todo o meu intercâmbio inteiro, eu diria, assim. A gente tá falando muito intercâmbio. Como é que eu diria intercâmbio em inglês, pessoal? Internship. Intern. Because intern é um estagiário. Internship, intercâmbio. Uhum. E durante o seu intercâmbio, você fez inglês também? Você continuou fazendo inglês? Sim, eu continuava fazendo inglês. Uhum. Eu também acho essa uma pauta muito importante, porque às vezes a pessoa pensa aqui que ela entra e o inglês entra Uhum. por osmose, e não é bem assim, né? Não é. Não, E porque se você eu mora com buscava brasileiro, muito, você vai assim. pro caminho mais fácil. Não adianta, Uhum. né? Uhum. Foi muito bom, assim, ter uma parceira que era do Brasil, porque é uma coisa familiar, né? Pra você Sim, ter ali, tipo, ah, um apoio emocional. um apoio, sim, totalmente. É, mas eu tentei, assim, me envolver bastante nesse país, com a cultura, com as pessoas. Eu, em momento algum, tive medo das gafes, que foram várias. Porque você aprende coisas muito básicas, né? Tanto em um país assim que você tem coisas que pra eles são básicas, mas pra gente é novo. Uhum. Então, assim, você tem que, sabe, se jogar Faz mesmo, parte do assim. aprendizado. Faz Ah, parte do sim. Faz. aprendizado. Uhum. Quem tem Vira história, né? vergonha, quem tem vergonha de falar o inglês errado, não aprende o inglês correto. Verdade. Verdade. Não aprende. Porque eu passei Uhum. muita vergonha com o meu inglês zero quando eu cheguei aqui. Muita, mas vou contar uma história. Tinha uma moça, porque aqui na fazenda que eu fiz intercâmbio, a gente tinha pessoas de vários lugares do mundo. E tinha uma moça aqui do Japão, ela era mais velha, a trainee mais velha. E o trainee mais velho de casa tem a tendência de achar que tem poder sobre os que Sim, chegam sim. depois, Aham. né? Que E que ele é o aí, senior, né? Que é o exatamente. tipo E seniority. aí, e aí eu tinha um serviço. O meu serviço era subir as cortinas da greenhouse para entrar a ventilação na parte da manhã, Essa né? intercambista era brasileira também ou não? Era japonesa. Japonesa. E Cortinas, na esse, greenhouse, no caso, é shades. isso. Aí era muito pesada, porque assim, a greenhouse é muito comprida, então era muito pesada. Aí o Rafael falou assim: não, eu vou abrir para você, deixa que eu faço isso, porque de todo jeito eu vou entrar aqui. E ela não aceitou o fato dele fazer o serviço, eu tinha que fazer o serviço, não podia ser ele. Sendo que para ele ia demorar, ia ser muito mais fácil para ele do que para mim, né? O tempo que eu estava Uhum. perdendo ali, eu poderia estar lá embalando tomate, né? Fazendo o controle de qualidade dos tomates. Embalando, packing. Packing. E ela ficou muito. Ela mudou demais com aquela situação. E aí eu fui lá tentar explicar com por- o meu português e inglês, que não existia, e ela não entendeu bolufas, claro. Aí eu chamei um brasileiro, eu falei, vem aqui, traduz para mim. E aí é o famoso o que que ele falou, né? Porque aí você fica dependente de um brasileiro que está aqui há mais tempo com você, aí a pessoa fala e você fala assim, o que que ele falou? O que que ele falou? Você só sabe falar isso. Então eu fiquei um mês só no o que que ele falou, o que que ele falou, e eu vi que ele traduziu, né? Porque eu não conseguia falar, mas eu entendi um pouco. Ele não traduziu o que eu queria que ela falasse, o que eu falasse para ela. Ele é uma Falei, maquiada. ele deu uma maquiada, eu falei, não quero que você fale desse jeito.
Mas eu falei, agora eu vou aprender. Eu vou aprender esse inglês só para falar para essa japonesa o que eu quero falar. E eu cheguei em casa todos os dias, eu pegava o dicionário, a gente estava no dicionário ainda. Não tinha curso, né? Igual tem hoje, igual a facilidade que a gente tem hoje de aprendizado. E, e eu assistia Netflix com o áudio em inglês, né? E sem legenda, porque eu Sem não legenda. queria ficar dependente da legenda. Eu queria pegar de ouvido. E eu fiz isso por um mês. Com um mês, eu consegui falar para ela o que eu queria falar. Que E eu era? falei, olha, que era, você cuida do seu serviço, eu cuido do meu serviço, ele vai abrir a cortina, e se você estiver incomodada, vamos lá falar com a dona da fazenda, nós duas. Como é que fica esse inglês? Naquela época, se fosse, se eu te falar naquela época, seria igual um índio, mas eu consegui traduzir o que eu, né, o que eu estava pensando. E eu sei que deu certo, porque ela não me incomodou mais com isso, Uhum. né? Porque hoje também acontece. Se a pessoa chega e ela fala para você o que você vai fazer, e você sabe que ela só está usando a autoridade dela, de ser mais velha, você vai aguentar aquilo ali enquanto ela não voltar para casa. Então você tem que se posicionar existe o respeito, né? Se We need to posicionar, no caso, respect. seria stand your ground, né? Isso, Mostrar onde você stand e onde que a pessoa stand. exatamente. É claro que não é. O que eu estou dizendo aqui não é você entrar em desacordo com a outra pessoa Sim, sim, só por uma sim, questão de mas orgulho, mas estabelecer um assim, limite, né? isso, você tem o seu lugar aqui, eu tenho o meu lugar, e mas foi um impulso para eu aprender inglês. Então, assim, hoje eu sou agradecida A ao japonesa. a japonesa de ter implicado com o fato do Rafael abrir a cortina para mim, né? Bacana, É. bacana. São momentos que você aprende, né? Com Outras certeza. questões são as expressões e os sotaques também, né? Porque Sotaque, o sotaque, meu manager, accent. ele é do Texas, né? Uh, Então, yeah. E parecia que ele tinha uma batata na boca, assim, quando ele falava. Assim, uma vez, a gente foi dump the trailer, jogar as plantas que tinha sido descartada num negócio lá. Daí ele pediu para que eu subisse a janela do truck, da caminhonete. Daí ele uhum. falou, roll up the window. E, tipo, fiquei. Ele falou E isso muito rápido, sabe? E hoje em dia é claro, assim, mas eu só ouvi, sabe? Então, É assim, você difícil. separa o Texano é quanto difícil. você pode, mesmo assim, tem expressões, assim, que não fazem sentido, e também o sotaque de cada região, né? Igual aqui no Brasil, a gente tem sotaques, às vezes, que você ouve, assim, Sim, é tipo, e você pensa, natural. isso é mesmo português? e voltando na questão de ser importante continuar fazendo o curso de inglês durante o seu intercâmbio, eu tenho um trainee, assim, eu acho engraçada a situação dele, mas na verdade eu não deveria achar engraçado. Ele fez intercâmbio em uma fazenda em que os donos da fazenda eram portugueses. Então, eles falavam com ele em português e os trainees que tinham lá eram todos da Ucrânia. Então, ele aprendeu o inglês com sotaque ucraniano. Se você conversar com ele, você acha que ele é ucraniano e não brasileiro, né? E aí, às vezes, Ah, eles sim. falam, ele me manda áudio falando em inglês, é, O inglês dele é imitando o oeste inglês do europeu. ucraniano. E assim, é engraçado porque é idêntico. E a gente sabe que ele é brasileiro. Mas é nisso que eu gosto de tocar no ponto também. Quando você vem para cá, você está nos Estados Unidos. Você está com, por exemplo, hoje, nessa fazenda aqui, nós temos trainees do Brasil, nós temos trainees do Vietnã, da Índia, da Costa Rica e do Japão. Então, Ah, são então você cinco. trabalha com intercambistas do mundo inteiro. Isso, hoje eu já trabalho com outros países também. Mas Uhum. você entende que você tá ouvindo cinco accents. Uhum. Cinco sotaques diferentes. E aí, qual que eu sigo? Você quer voltar para o Brasil falando um japonês com sotaque, um inglês com Inglês, sotaque japonês? japonês. Não. Aham. Então, é por isso que você tem que fazer um curso.
agrega valor, agrega conhecimento, e você vai aprender. Quando você já está fazendo inglês, você já está aqui onde você tem, porque aqui nós falamos inglês todo dia. Quando você faz inglês no Brasil, quantas aulas por semana você faz? E com quem você conversa, que você tem a oportunidade de conversar em inglês? Praticamente ninguém. Então, você entende que você não consegue subir seu nível do inglês tão rápido assim? Não tem o boost, né? Aqui Uhum. você tem isso. Então, é um ano da sua vida para você dar 100% do seu melhor. E o teu desempenho no teu intercâmbio está relacionado à capacidade das pessoas de te compreenderem e você se fazer compreendido, que é Uhum. a comunicação em inglês. Né? Para você fazer os trials, os experimentos que você mostrou lá pro teu manager, né? Que Isso. poderia aumentar a produtividade, increase the yield. Você teve que se fazer entender, né? E aí Porque que entra como o que eu levo o inglês. resultado para ele e não consigo Uhum, explicar? exato. Então, você classificaria o inglês como o principal fator limitante para alguém realizar o intercâmbio e também se dar bem no intercâmbio. Com certeza absoluta, o inglês, tá? O segundo fator que eu diria é não entender bem o intercâmbio, não saber que você vem para cá para adquirir experiência prática, hands-on, mão na Uhum. massa, Hands-on. né? É isso. É, Quando você entende isso, se pontuou algo muito bom, porque na faculdade, dependendo qual faculdade você forma, você tem uma formação muito científica. Você trabalha com sim, experimentação, estatística, parcela, analisar os dados. Aqui você vem como hands-on, labor, mão de obra. E o uhum, perfil da mão de obra nos Estados Unidos é latino-americano para trabalhar na agricultura. Então você vem aqui para trabalhar. Depois que você mostrar que é bom de trabalho, daí que você vai mostrar que você tem conhecimento. isso mesmo. E eu fiz uma live com a advogada eu acho que um mês atrás, tá? Menos de um mês atrás, e a gente estava conversando sobre intercâmbio, sobre o visto, Uhum, né? O visto J1. O que é o visto J1? É a porta de entrada. É onde você consegue mostrar o porquê você veio para cá. E o visto J1, o J1 é o visto de intercambista, que é o Isso, único visto que te permite trabalhar e estudar, né? isso. Qualquer outro visto, né, que você venha para cá, porque hoje em dia, nós temos o H2A, né? Mas o Uhum, H2A, ele é por um tempo bem menor, e onde você vem, no J1 você ainda tem a oportunidade de aprendizado. Alguém, um gerente que te segue, que acompanha você e que te ensina. No H2A, eles vão te ensinar o serviço e esperar que você faça o que foi passado exato. só. Não é tão focado no aprendizado, né? Uhum. Para adquirir experiência. O H2A, eu tenho profissionais H2A, são mexicanos que não têm formação nenhuma. Eles vêm para cá para fazer mão de obra. Quando eu pegar um intercambista, eu vou vir para cá para ele trabalhar, mas eu vou mentorá-lo como agrônomo. A Exatamente. diferença da qualidade do serviço que eu vou fazer um é mais É técnico, totalmente o outro é diferente. mais laboral, mais hands-on. Uhum, uhum. E Aline, quais Por- áreas que você tem para oferecer? Você comentou que tem veterinário também. Quais áreas você está trabalhando sim, agora? hoje nos Estados Unidos, para a área veterinária, né, para zootecnista veterinário, as principais vagas são na área de suinocultura, né? Uhum, Tanto é que nós temos até uma vaga em aberto para Minnesota, que eles trabalham com a genética de sêmen suíno. É super avançado na pesquisa. Então, para alguém que tem interesse em pesquisa, né, a gente tem os suínos é o forte dos Estados Unidos. uhum. Mas nós também temos apicultura, né, que não é tanto o Bacana. perfil do brasileiro, é Não é, difícil né? encontrar, não é tanto o perfil do brasileiro. Nós temos gado de leite e gado Aham. de corte. Eu Gado diria de gado em corte já inglês estão, mesmo, pessoal. Cattle, que era o dairy farm, dairy farm, para gado de leite. isso. Para gado de corte, nós já apresentamos, já tem uma dificuldade um pouco maior, porque todo mundo quer aprender gado de corte. E as fazendas já Uhum. viram isso. Então, hoje em dia, ao invés de você vir para cá para ganhar dinheiro fazendo intercâmbio, eles cobram você. Você tem que Ah, pagar a é? fazenda
para fazer intercâmbio com gado de corte, tá? E você Então, assim, tem esse tipo de programa também ou não? Você não trabalha com isso? nós trabalhamos, mas assim, Uhum. a pessoa tem que entender que a vaga vai demorar mais tempo a sair para essa área, tá? Entendi. Se ela quiser só essa área, né? E nós temos hidroponia, que é aqui no Havaí, que é o nosso Hydroponic. forte. Hydroponic. So we have a hydroponic tomato, tomate hidropônico, e nós temos também a hydroponic cucumber, Cucumber. e agora nós vamos trabalhar com lettuce, em alta tecnologia. Ah, Vai ser a primeira greenhouse no Havaí, construída com alta tecnologia para produção de alface. quem vai Inclusive ser o tem grower? vagas em aberto. Quem vai ser o Ah, grower? Quem vai ser o grower? eles contratam essa fazenda, Grower? Quem que é grower, pessoal? Cultivador ou agrônomo? cultivador. Eles contratam muito consultores de Netherlands, Da da Holanda, Holanda, aham. Ah, Nós uhum, também. né? Então Mas o eles full vêm para time, cá. né? Quem que vai ser o full time grower? Full-time grower, ele já tem um rapaz, ai, esqueci o nome dele agora. Mas ele foi um rapaz, ele era local, né? Uhum. E ele é local. E ele foi contratado e ele mostrou bastante interesse. Então a empresa investiu nele, Bacana, né? bacana. Ele aprendeu do zero. Então ele está aprendendo com ótimos profissionais e é ele que dá continuidade quando essa assessoria não está aqui, quando eles voltam para Netherlands. e qual Gotcha. a melhor, o melhor momento que você diria que é bom aplicar para os candidatos Excelente interessados? pergunta, Bianca. Gente, assim, eu acredito que o melhor momento é quando você está ali prestes a se formar no 8º período da faculdade. Exatamente quando eu vim. Você já tem o conhecimento básico do agro, você já tem uma maturidade maior, você pode agregar e você ainda volta como momento de estudante que te permite ter um maior currículo para aplicar para os próximos estágios para entrar numa empresa. Uhum. Qual foi a sua história, Zardo? Você voltou, terminou a faculdade? Eu fiz todas as matérias, vim para cá Uhum. na metade do quinto ano, fiquei um ano e quando eu estava indo eles pediram para eu ficar, eu tinha que voltar para me formar. Bem, enquanto fazia o mestrado, foi o trâmite dos papéis para o visto H1B, que eu terminei o mestrado, defendi, eu já voltei. E já está Achei, aqui até. Tem quantos anos? eu voltei em efetivo em 2011 e vim por 3 anos para ver, né? Você vai ver o que acontece, como é que fica. Minha história eu contei resumida porque tem bastante vídeo com a minha história, então, mas hoje o foco é você. Mas foi o principal. Isso que a Bianca perguntou é excelente, porque se eu tive alguns colegas que vieram no segundo, terceiro ano, e você ainda não tem algumas matérias chaves que vão te dar um melhor desempenho para você fazer teu estágio, né? Uhum. E eu fiz o que você falou, eu vi o estágio aqui como um momento aqui, não como um momento para voltar para o Brasil. Você E está, é o tá diferencial. aqui, foca aqui, para fazer o melhor aqui, né? Aí que surgiu a oportunidade para ficar. Isso, porque assim, aí a gente faz muito, a gente se junta muito aqui, né? Porque faz churrasco, esse tipo de coisa. Então, assim, qual que é o comentário que eu vejo nas rodas? Ah, isso, eu tô com saudade disso no Brasil, eu tô com saudade daquilo no Brasil. Vamos substituir isso, tá? Eu tô com saudade disso no Brasil. O que que eu posso experimentar aqui de diferente? Vamos viver essa Uhum. cultura aqui, tudo que eu posso viver nela, né? Vamos E experimentar põe um na frango com cabeça que é açúcar? temporário. É Põe na cabeça que é exatamente temporário e toca o barco. Porque quando você chegar no Brasil, você vai pensar, poxa, mas lá nos Estados Unidos, quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. isso, Poxa, mas porque lá nos Estados Unidos eu esse. pagava tão pouco por esse objeto. Poxa, mas lá eu era estudante e não pagava imposto no meu salário. Então aproveita quando você está aqui, que tem os benefícios aqui. Com certeza tem. E assim, a pessoa só vê isso quando ela volta para o Brasil. Porque voltar para o Brasil é difícil também, né? Sim. Você está naquela Uhum. euforia de voltar para o Brasil, mas quando você volta para o Brasil, aqui nos Estados Unidos, tempo é dinheiro. Então a gente tá sempre no corre, tá sempre no 12, né? Quando você volta para o Brasil ainda tá em câmera lenta. Aí você É pensa exatamente assim, isso. oi, Eu tô, oi, né? eu Né? voltei em março desse ano, assim, e eu ainda tô sentindo, assim, muitas mudanças, sabe? Porque não sei quando vocês visitaram por último o Brasil, mas é
é mais barulhento, assim, é um pouco mais devagar, igual você falou. As pessoas, né, têm costumes diferentes. O americano, ele gosta de viver naquela bubble, né? Gosto. Tipo, Uhum. se tem tipo uma, se tem tipo uma mesa livre aqui do seu lado e tem uma, tipo, eles não vão sentar do lado, sabe? Eles vão sentar o mais longe possível. E aqui não, tipo, todo mundo é muito junto, muito, né? É muito diferente assim. Então eu tô vivendo agora assim, percebendo todas as diferenças que eu jamais notei quando eu tava aqui, né? Porque eu 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 me criei e vivi minha vida toda aqui em Curitiba. E agora eu tô notando várias coisas que eu não notava antes, assim, do Brasil no geral. Porque E abriu sua visão, né? De sim. mundo. Uhum. Então, e é isso que eu faço também. Eu acompanho o meu treino na volta, porque eu sei que é uma readaptação, né? Uhum. Você quer que as coisas aconteçam assim no 12, igual aqui nos Estados Unidos, e no Brasil Yeah. não acontece. Aline, eu tenho que fazer uma pergunta para você, porque você foi intercambista, a Bianca também. A Bianca com certeza tinha essa dúvida, eu tenho a dúvida, quem está assistindo tem essa dúvida. Quanto que eu ganho, Aline? Porque, querendo ou Como? não, você trabalhava na faculdade, tinha bolsa de iniciação. Eu vim para cá para comprar um carro. Quando eu voltasse para o Brasil fazer mestrado, que eu não queria mais nada de ônibus. Juntei os US$ 8.000 na época para comprar o carro. Eu recebia, acho que 8,50 por hora. Tinha overtime. Overtime é uma benção eu adorava o overtime quando eu recebia. Hoje que eu pago, eu não gosto mais. Overtime é a hora extra. Hora Então, extra. vocês pagam, o Havaí paga overtime. Então, quanto que o intercambista faz de salário aqui, para o pessoal ter uma ideia? What is Ah, the o Havaí, salário wages? wait. O Havaí é a área, né, da hidroponia é o que paga melhor hoje em Uhum. dia. Hoje nós pagamos US$ 12 por hora e acima de 14, de 40 12 horas dólares per hour. semanais, nós pagamos time and a half, que são US$ 18 por hora. A partir de Então, depois janeiro, o overtime é $18 per hour. isso. É, e a partir de janeiro, nós pagaremos US$ 14 a hora e no overtime, US$ 20 a hora. Agora eu vou ter que parar para perguntar. Se eu tiver que fazer isso, aumentar o meu minimum wage é o salário mínimo, né? Isso. Se eu tiver que aumentar o meu minimum wage de 12 para 14 e o meu overtime de 18 para 20, vai complicar. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer porque é uma lei federal ou porque a inflação É uma lei aumentou? Como é federal. que... Lei federal É que chegou. porque, sim, é uma lei federal. E no Havaí o custo de vida é mais alto do que no Yep. resto dos Sim. Estados Unidos, né? Então aqui, Uhum. por exemplo, um galão de leite que vocês compram aí por US$ 2, nós compramos por 7, Uhum. né? Então Não, é o tudo salário que ele raciocinado. tem, isso, ele tem que ser maior, porque o custo de Entendi. vida é mais alto. Mas o benefício que o intercambista tem é que ele não paga aluguel, não Aham. paga luz, não paga água, né? No rent. Não paga Wi-Fi, no rent, no electricity, Utilities, né? Como você chama utilities, esse pacote de água, luz, telefone, Wi-Fi, a gente chama aqui de utilities. sim, né, não paga. Então, o dinheiro que você gasta é com a sua alimentação. Uhum. Então, em um mês, por exemplo, e assim, a gente tem o Costco, que é um atacadista, é um atacadista, né, que Aham. fala. O que que o pessoal faz? Eles se juntam lá e compram as coisas em grandes quantidades. Então, você Sim, gasta trezentos ótimo. dólares por mês com a sua alimentação. De US$ 300 por mês que você gasta com sua alimentação, vamos colocar 500, que a pessoa quer se divertir, quer sair, né? Quer fazer a parte cultural também. Vamos colocar 500. Ela ainda sobra por mês com US$ 1.700. Então, a pessoa guarda $1.700 por mês. De 1.700 a US$ 2.000 por mês. Então, ele 10 pode voltar mil. para o Brasil Sem experiência. com $24.000 no bolso. Sim, exatamente. Sem Qual outro experiência. estágio Você no não tem Brasil, experiência, qual outro estágio no né? Brasil que você vai conseguir $24.000 em um ano? Bianca, você que está aí no Brasil. Isso. Qual estágio que você vai conseguir, né? Primeiro que você. Já É, é uma Então, luta, né? infelizmente. Então, a Aline É. está falando de uma oportunidade na qual você vai sair do Brasil para vir para cá, aprender um segundo idioma,
aprender uma tecnologia nova, trabalhar com cultivo, é onde que você vai estar, se você tem, dependendo de onde você está, você tem a possibilidade de retornar ao Brasil com aprendizado, conhecimento, uma língua e US$ 24.000. Isso mesmo. E por que que o pessoal E não isso vem? falando porque ninguém estuda inglês. Porque o que que acontece hoje? É, ninguém foi o que você falou. Para quê? Tá difícil, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. A oportunidade chega na sua porta. Aí você fala assim, me dá 3 meses. Você não tem 3 meses. Ou é agora, ou não é. Ou outra pessoa vai tomar a sua Uhum, vaga. exatamente. Outra coisa que me deixa muito intrigada é o seguinte: o Brasil não fala inglês, mas vários países de terceiro mundo falam inglês perfeitamente, tá? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho candidatos da Índia, porque às vezes eu não tenho brasileiro para Sim, que possa não fala inglês, assumir aquela verdade. vaga, eu vou na Índia. Na China, todo Eles- mundo fala inglês. Então, por que que o brasileiro não está aprendendo inglês? Né? Hoje a minha principal dor em não suprir essa demanda Uhum. é a falta do inglês para o brasileiro. Aline e Bianca. Vou pôr uma triangulação aqui, ó. A Aline tem a demanda pelos intercambistas. A Bianca tem, ela é professora de inglês. Eu tenho curso de inglês para Sim. agrônomos. Se a gente tiver alguns alunos dedicados, a gente fecha uma turma para capacitar esses alunos. A Bianca faz em 3 meses eles passarem na prova, E é para isso que eu trabalhar com a Aline. preciso. Porque qual é o Se problema hoje em interessaram, dia? converse com a gente aqui então. Qual é o problema hoje em dia? Tá, você vai entrar numa escola de inglês. Eles vão te ensinar em pelo menos um ano Uhum. o que você poderia aprender, porque é um inglês focado, certo? Não é um inglês que você precisa aprender tudo para poder ir lá fazer uma Mas a entrevista. Aline não é o inglês no intercâmbio. Quando eu cheguei aqui, eu comprei o Rosetta Stone, que é o melhor do mundo. Eu usei 2 vezes e guardei na gaveta. Eu tenho que aprender inglês que eu ia usar na greenhouse, que ia fazer com que o meu gerente me entendesse. E que meus Uhum. coworkers, igual a Bianca apontou, iriam se comunicar comigo. Então, não é necessariamente aquele inglês do livrinho bonitinho, quadradinho com a tabelinha no final, que vai ser o inglês que vai te capacitar. Ele pode sim En- te ajudar a passar na prova, mas não necessariamente tem o melhor desempenho no seu intercâmbio. É. Então, gente, Outra coisa, eu tenho a experiência dentro de uma escola tradicional, que, né, há muitos anos atrás, eu fiz, né, uma escola tradicional de inglês, onde você aprende desde lá do livro um até o avançado 5, uma coisa assim. É, eu tenho essa experiência dentro de uma escola de inglês tradicional. É, eu também tive a experiência do inglês técnico e hoje eu ensino a língua. Então, eu consigo dizer que se você tem um objetivo, né, você tem um propósito, eu estou aprendendo inglês para isso, Positivo, goal. um goal, então você pode focar o aprendizado para aquela direção, para aquele vocabulário. Uhum. Então, eu tive, né, a experiência dentro dessas duas áreas bem diferentes, né, do aprendizado e também do ensino do inglês. Então, talvez seja isso que o pessoal, assim, que chato, não vou aprender, né? Porque tem que aprender, às vezes muito desde o básico, e o pessoal não quer passar por todo o processo. Então, quando você Uhum. aprende dentro de uma coisa que te interessa, uma coisa focada para o que você quer, pelo seu objetivo, eu acho que talvez seja aí a solução, assim, sabe? Porque o que eu ouço é as pessoas não terem interesse de passarem por todo o processo, assim, desde o básico até sei lá quantos níveis que tenham dentro do inglês. Então, talvez seja isso, assim, né? Eu não ouço, assim, dos alunos e das pessoas dentro do agro também. Aline, se você tiver um candidato, você pensa, esse candidato é excelente, eu quero ele, vai vir aqui para os Estados Unidos ou para a Austrália, vai fazer um trabalho excelente, vai ter uma boa performance, vai mudar a vida dele, e ele não tem inglês. Manda ele para mim, para Bianca, que a gente vai te devolver ele. E quando é a gente isso que eu devolver ele, preciso. a gente vai mudar a vida dessa pessoa. É isso que Combinado? eu preciso. Porque, assim, além de você ter que aprender ali o inglês, que você vai usar, que a gente chama de inglês. Ai, gente, esqueci o nome em português. É Técnico? o inglês. Isso, o inglês que você vai usar ali no seu dia a dia.
tem uma outra. Quando você vai na sua entrevista com o cônsul, por exemplo, quais perguntas foram feitas para vocês? O que que eles vão perguntar? Para onde você vai? Quanto Pode tempo dar você vai ficar, né? Ah, por que que você quer fazer um intercâmbio? O que que você pretende fazer quando você vai voltar voltar do seu intercâmbio? Quem vai pagar a sua passagem? É, se você tem família aqui, se você tem conhecidos aqui. E aí, às vezes, o que eu me deparo hoje em dia é assim, tem certos candidatos que vêm para mim e falam assim, eu pergunto, você tem inglês? Tem. Eu fiz um inglês voltado para a área da agricultura. E eu nunca recebi nem o seu, Zardo. Quero deixar claro, tá? Os seus, Eu já até os, olhei, cara. os Eu não seus tenho nenhum conseguiram. aluno, eu não tive nenhum aluno até hoje que reprovou no intercâmbio de inglês. Exatamente. Os seus conseguiram se comunicar comigo. Todos os seus conseguem se comunicar comigo em inglês. Mas nós temos um outro curso em que essas pessoas não conseguem. E aí eles ficam frustrados, porque quando eu falo assim, você vai ter que aprender o inglês básico primeiro, Uhum. porque senão você não consegue. É nessa parte aqui crucial que a gente precisa, além de ensinar o inglês técnico para esse candidato, também saber se desenrolar durante a entrevista, que é o que Sim. vai fazer você conseguir essa oportunidade, né? Então, são duas vertentes que a gente tem que seguir, tá? Mas os seus, quero dizer que os seus são ótimos, todos respondem. Então, você está no Bom, caminho bom certo. saber. O seu inglês para agrônomos é o inglês para agrônomos que todo agrônomo brasileiro deveria estar investindo no momento. A prova é a Bianca. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado pelo seu tempo. Ah, aonde que o pessoal te encontra? Eles podem, eu trabalho mais, né, com o Instagram. Uhum. Hoje nós tentamos estar em todas as redes sociais, mas acaba que o Instagram é o mais forte. Então, o Aham. meu arroba é 808 Work and Travel. 808 Work and Travel. Isso. Eu Por vou que marcar na 808? publicação, né? A Aline vai estar. Vou colocar, Aline, vou colocar você na minha bio, tá? Quando eu fizer essa publicação, para ficar fácil o pessoal te encontrar também. Isso. Porque assim, eu coloquei, por que o 808, né? Todo mundo me pergunta por que o 808. 808 é o código de área do Do Havaí. além. E é onde tudo Uhum. começou. Ah, Onde tudo bacana, começou para mim. Então é bacana. por isso que é 808. E Bianca, como que os interessados em fazer inglês com você te encontram? Eles podem me contatar pela minha página pessoal, que é Biancribs, Biancribs, ou Cut to the Chase, que é uma página direcionada ao ensino de inglês mesmo. Eu dou Uhum. aulas online e presencial também, e a gente tá com uma coisa aqui, né, pro inglês para agrônomos, mais focado pro Exato. técnico, e iniciar turmas, mas é uma coisa ainda que a gente está desenvolvendo, mas vai ser bem interessante. E vamos Então, fazer a primeira turma para o pessoal da Aline. por Exatamente. favor, lembra que eu tenho 500 vagas, e voltando nesse assunto, 500 vagas só para a Austrália. Nós temos Só para a parceria Austrália. com a Austrália, com a Nova Zelândia, com a Holanda, com a Suíça, com a Suécia. Então, para a Alemanha, é mais fácil você falar alemão, Uhum. é mais fácil você falar inglês. Claro que é o inglês. Se você consegue falar inglês hoje na Alemanha, você tem um salário de 15 mil por mês, né? Então, gente, foca no inglês. Inglês não é mais aquela língua. Será que eu devo? É sua obrigação aprender inglês se você quer crescer na sua carreira. A gente está aqui para te ajudar. Então, pessoal, a gente vai Isso finalizar essa mesmo. gravação, igual a gente sempre finaliza as aulas para alunos, revendo o vocabulário que a gente aprendeu. Vamos lá, a gente começou esse nosso meeting, essa reunião, com a Aline falando das culturas que ela trabalha, que é tomate em inglês, tomato, Tomato, pimentão, pepper, Pimentão é bell pepper. bell pepper, o pepino é o cucumber. Eu falei para ela que eu trabalho hoje com alface. Alface é lettuce. Lettuce. Algo que a Aline estava fazendo com o gerente dela foi falar as diferentes variedades. Como é que diz variedade? variety. Variety. Variety.
Uma das palavras que essa foi a minha palavra com maior dificuldade. Já a da Aline foi mundo. Como é que eu diria mundo em inglês? World. World. Word. Aquela enrolada na língua que é Continua difícil. enrolando a língua. A Bianca falou que a palavra praia, going to the beach, é fácil pronunciar. Entretanto, pode ser confundida com outra palavra que eu prefiro não falar, tá bom? Mas outra também é as folhas do Excel. Como que eu diria uma planilha do Excel? É o Ok? sheets, é mais O alongado. sheet, não é o shit. O sheet é a bobagem. O sheet é mais alongado, igual ela falou. Aí entrou o André, que está no Kansas hoje, que ele está fazendo a colheita, o harvesting da soja e Harvesting. milho, corn and soybean. E logo, logo ele vai plantar o milho do inverno. Como é que diria plantar o milho no inverno? Plant the winter wheat. Winter wheat. Bom, a Aline comentou que ela tem oportunidades numa fazenda. A fazenda é farm. Você também tem Farm. oportunidade em estufa, greenhouses. Isso. E também você comentou com gado, né? Gado, cattle and Cattle. dairy farms. No Dairy caso, como é farm. que eu diria uma fazenda de porcos, de Big suínos? Farms. Pig farm, Pig farm, vai ser chamado swine, pig farm, pig production, né? Porque pig alguns são production, focados na produção. produção. Bacana. Bom, o que a Aline faz diferente é o acompanhamento, é o follow-up, desde o primeiro até o primeiro momento que você está tirando seu passaporte até o teu retorno no Brasil. Então, ela vai fazer passo a passo com você, como eu diria passo a passo, step. Bom, a gente está falando de intercâmbio. Intercâmbio é um internship. Ela contou uma história dela que tinha o intercambista é o intern, que estava lá há mais tempo que ela, a japonesa, que foi a inspiração dela para aprender inglês. Inspiração. Que ela era mais senior, né, que ela estava lá há mais tempo. E que o simples fato de fazer com que a Aline tivesse que elevar as cortinas shades, fez com que a Aline ganhasse aquela gana. Eu vou aprender inglês para falar com essa japonesa. Porque ao invés de estar lá levantando as shades, ela podia estar trabalhando na área do empacotamento. O empacotamento é o packing. Packing. Porque ela queria falar para a japonesa, you do your job and I do my job. Você faz o seu Exactly. trabalho e eu faço o meu, né? Então o que ela fez? Ela mostrou para ela que ela estava ali realmente para trabalhar. She stood her ground, stand your ground, mostrar aonde você está e para a pessoa te respeitar. Algo que a Aline tocou, que é muito importante, é os diferentes sotaques aqui no país. Como diz sotaque em inglês, pessoal? Accent. Accent. Falando em accent, daí a Bianca comentou que quando o texano falou para ela levantar as janelas, roll up the window, parece que era um cachorro borburando, né? Roll the windows up, levantar as janelas. Bom, o que eu foquei aqui eram experimentos, trials, para aumentar as produtividades, increase the yield, que a Aline tem também, oportunidade para intercambistas, mas o pessoal tem que estar em mente o quê? Você está aqui para trabalhar, botar a mão na massa. Como que eu diria botar a mão na massa? Hands on. E você vem para cá como trabalhador. Trabalhador é labor. Entretanto, você está com o visto J1, que é o visto especial para intercambista. A gente comentou, né, que ela tem cattle, dairy farms, trabalhar com hidroponia, que é o hydroponic, que é a minha área de especialidade. Eu perguntei para ela quem vai ser o cultivador do alface hidropônico, do hydroponic lettuce. Como diria cultivador, agrônomo? Grower, que é o Rafa, seu marido, né? Que até me fez perguntas técnicas hoje. Depois eu mando a conta para ele, tá? A conta dele com você tá grande. Que é isso. Isso aí é parceria, né? A gente troca informação. Por que você acha que perguntei quem que vai ser o agrônomo do alface? Para trocar informação já, né? Exatamente. Aí eu perguntei quem ia ser o grower em tempo integral. O tempo integral é full time. E falando em tempo integral, eu falei para ela que eu adorava quando eu era intercambista e que hoje não vejo com tão bons olhos, que é hora extra. Como diria hora extra? Overtime. Então, hoje, em outubro, ela está pagando $12 por hora, $12 per hour, e o overtime é $18 per hour. Overtime é tudo que for acima de 40 horas. Mas o Havaí vai mudar para $14 a hora e o overtime para $20 a hora. Então, overtime vai up to $20,000 an hour. E a gente conversou. Quer dizer que um intercambista tem a possibilidade de retornar ao Brasil com $24 mil, além do inglês,
e a experiência internacional, fora experiência de vida. Uhum, que é o que as empresas buscam Né? hoje, soft skill, né? O que a gente chama de Exatamente. soft skill. E além disso, você vai estar aqui, você não vai pagar por aluguel, rent, água, luz, telefone, e esse tudo a gente chama o quê aqui nos Estados Unidos? Utilities. Utilities. E quando você vem para cá, você tem que ter um objetivo. Meu objetivo era juntar dinheiro e aprender inglês. Qual que é o objetivo em inglês? Goal. E a Aline estava falando que as pessoas não conseguem responder perguntas básicas na entrevista, na interview no consulado, que é: aonde você vai? Where do you go? Por quanto tempo você vai ficar lá? How long you gonna be there? O que você vai fazer? What are you going to do? And what will you do when you return? Dentre outras perguntas, o que você vai fazer quando você retornar ao Brasil? Beleza, pessoal? Então, Aline, Bianca, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. E quem quer saber mais sobre a Aline, segue ela aqui, olha na descrição, tá? A bio da Aline e da Bianca. Quem quiser ser uma dessas pessoas que faz a sua própria sorte, a definição para mim de sorte é quando a preparation meets opportunity, quando a preparação encontra oportunidade. Encontra A oportunidade. Aline tem a oportunidade, o inglês é a sua preparação. Vamos fazer esse Façam casamento? acontecer. Exatamente, tem que, né, puxando sardinha, né, para alguma coisa que eu ensino, mas é o que eu tenho ouvido bastante, que falta uma preparação da língua mesmo, e para a pessoa se sentir mais confortável fazendo isso também. Tá aqui o Isso. time para te ajudar. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui para te ajudar. Para ir para qualquer lugar do mundo, só depende de você. Depende de você. Um grande abraço. Até a próxima.